Vamos começar? Então, boa noite a todos. Nós estamos começando nesse momento a nossa live. Hoje nós temos a presença da Sheila Mara, que vai fazer um estudo para nós. E, antes de mais nada, vamos convidar todos para nós fazermos uma prece. E após a prece, eu vou passar a palavra para a Sheila, ok? Vamos, nesse momento, com Jesus, com os mentores espirituais. Querido amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em vosso nome, iniciando mais uma transmissão online do estudo, e hoje, com a presença da nossa irmã Sheila, pedimos a espiritualidade amiga que possa envolver tanto ela e todos aqueles, Senhor Jesus, que forem ouvir a transmissão. Que a sua luz possa ser levada a todos os lares, a todas as pessoas que neste momento, Senhor, passam por dificuldades, por tribulações, enfim, Mestre, que seu amor se faça presente nos corações de todos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e por esse momento que nós podemos nos confraternizar através do estudo que a Sheila irá fazer. Bom, hoje a Sheila foi a pioneira do nosso trabalho aqui, iniciou a primeira palestra e hoje ela está novamente aqui conosco, né, para fazer um estudo. Sheila, é com você, bom estudo. Marcos, você está me ouvindo? Que eu não consigo te ouvir mais. Eu perdi o seu áudio, mas você está me ouvindo bem? Tô. Então tá joia. Então a gente vai aproveitar essas vibrações carinhosas da oração, todo o cuidado, né, na preparação desse momento especial em que nós estamos aqui encerrando a nossa sexta-feira e a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho nesse breve encontro, eu sempre chamo de breve encontro, mas conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje eu quero deixar aqui meu abraço carinhoso, todas as reflexões que nós vamos fazer, elas, na verdade, falam muito ao nosso coração e a gente quer passar todo esse carinho, toda essa energia do nosso coração para o coração de todos que estão conosco, né? Que participam conosco deste momento. Então, pessoal, hoje a gente trouxe uma reflexão a partir da trajetória de Paulo de Tarso. E eu gostaria de justificar a razão de a gente falar a respeito de Paulo, principalmente tomando como base a obra Paulo e Estevão, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E eu vou apresentar essa justificativa buscando a própria fala de Emmanuel no prefácio da obra. Quando Emmanuel abre esse romance, ele vai conversar com o leitor, necessariamente ele não precisava disso, né? Mas ele vai justificar na abertura do texto a razão de ter ditado a obra Paulo e Estevão. E ele vai dizer que ele fez isso partindo de duas intenções. A primeira intenção, que ele chama de escopo essencial da obra, não é trazer lembranças de um tempo apostólico. E ele também não está se preocupando aqui de trazer uma biografia romanceada de Paulo, porque, segundo esse benfeitor espiritual, existem muitas, e a maior parte dessas biografias bem feitas. Então, a intenção primeira dele é mostrar para o leitor a trajetória de Paulo, um homem que com todo o seu conflito, com todas as suas angústias, com toda a culpa que ele carregou numa boa parte da sua caminhada aqui na Terra, com todas as suas inquietações, ele, diz Emmanuel, dotado de um coração extraordinário,
de muita força de vontade, foi capaz de deixar de lado o homem velho à medida que ele caminhava. É por isso que Emmanuel faz questão de narrar essa trajetória, porque ele mostra para nós que essa mudança, essa transformação de Paulo, né, dessa passagem de um homem velho, como o próprio apóstolo diz, para um homem novo, não foi algo que aconteceu de forma abrupta, de uma hora para outra. É muito interessante que quando a gente se recorda do encontro, principalmente, né, do encontro de Jesus e Paulo às portas da cidade de Damasco, a gente pensa assim, bom, Paulo se encontrou com Jesus, ouviu algumas reflexões a partir do próprio mestre, por isso ele se modificou ali instantaneamente. Mas essa transformação, ela foi algo que veio sendo construído, inclusive Emmanuel vai contar na obra, que enquanto Paulo seguia com uma pequena caravana em direção a Damasco para prender Ananias, a gente conhece, né, a história, ele vinha calado durante todo o trajeto. Então, ele já estava sendo preparado para aquele encontro, porque ele vinha conversando com ele mesmo, passando em revista tudo que ele havia vivido, desde há muito tempo até aquele instante, para aquele encontro derradeiro, né, que marcou realmente aquela passagem que proporcionou a transformação. Então, Paulo, Emmanuel vai trazer essa figura de Paulo, principalmente para mostrar esse Paulo que está perto de nós, com seus conflitos, as suas angústias, as suas culpas, a forma como Paulo trabalhou tudo isso. Então, esse é o interesse da obra Paulo Estevão. E a segunda intenção do benfeitor espiritual, que já nos leva para um outro caminho, que não é o caminho que a gente quer buscar hoje, é para dizer que no universo, dentro da lei de Deus, tudo opera em regime de cooperação. E aí, Emmanuel vai dizer de uma forma muito categórica que Paulo conseguiu divulgar a boa nova com todo esse trabalho inesquecível e grandioso que ele fez, também graças à figura de Estevão. E Emmanuel vai ser mais enfático ainda, ele vai registrar na abertura da obra que não haveria, nós não teríamos o Paulo de Tarso que a gente conhece, se não fosse Estevão. Então, mostrando para a gente a solidariedade, a importância da convivência, da interação. Mas a gente quer seguir o caminho mesmo da trajetória de Paulo. E aí, pessoal, para a gente poder falar sobre ela, porque nós não vamos falar da trajetória toda, a gente vai fazer um recorte para pensar juntos aqui, eu gostaria de buscar os bastidores primeiro da escrita de Paulo e Estevão, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, vou mostrar assim mesmo, né? Então, a obra Paulo e Estevão, ditada por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nesta obra, que Chico psicografou em 1941 e que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira no ano seguinte, nós temos algumas curiosidades. Chico, em 1970, num programa televisivo, um programa do Silvio Santos, dando uma entrevista, ele vai falar sobre mediunidade, sobre Parnaso de Além-Túmulo, as outras obras que ele já havia publicado, mas ele vai dar uma atenção especial ao romance Paulo e Estevão, que durou 8 meses para ser escrito. E Chico vai dizer nesse programa que durante esses 8 meses, dificilmente houve uma noite, madrugada, em que ele não chorou, em que ele não se emocionou. Ele vai contar que se emocionou profundamente. A gente vai entender por quê. Então, quando ele ia começar esse trabalho de psicografia, Emmanuel orientou Chico que buscasse um local mais reservado. Então, nosso querido médium pediu ao seu patrão, Rômulo Joviano, quando o Chico trabalhava ainda na Fazenda Modelo, se o Rômulo poderia lhe oferecer algum lugar ali na fazenda para que ele pudesse trabalhar na psicografia do texto. E o Joviano
ofereceu a Chico um quarto pequenino, né? Um porão, na verdade, com uma janela, um vasculante, uma mesa, uma cadeira, um ambiente muito simples. E por 8 meses o Chico ficou ali naquele quartinho, psicografando. E o primeiro leitor de Paulo Estevão, quem leu em primeira mão foi Rômulo Joviano, patrão do Chico. E quando o Joviano terminou a leitura, ele entrega para o Chico a obra e diz assim: Chico, eu estou diante de um verdadeiro manual do trabalhador cristão. Eu achei muito interessante que Joviano disse estar diante de um manual do trabalhador cristão e não do trabalhador espírita, porque a obra, na verdade, né, ela transcende o limite da escola religiosa, o espiritismo, e a gente sabe, né, que, e o Evangelho coloca para nós isso claramente, né, que o cristão e o verdadeiro espírita são uma e a mesma coisa. Então, transcende a nomenclatura da escola religiosa para falar de exemplos a respeito do Evangelho de Jesus. E aí, então, o Chico vai contar que durante esses 8 meses, um espírito que acompanhava aquele trabalho de psicografia montou uma espécie de painel que o isolava ainda mais do ambiente físico, material em que ele estava. E aí eu fico aqui pensando, quem já leu a obra, acho que vai concordar, né? É uma obra que emociona muito. E aí a gente entende por que o Chico se emocionou profundamente. Se a gente, como leitor, já verificando várias passagens do texto, a gente se emociona, imagina o Chico, que através desses painéis, ele era levado a toda aquela ambiência, não só espiritual, mas ele via as cenas, ele via os quadros que se desenrolavam na frente dele, pessoal, como se fosse um cinema, não 3D, 4D, 5D, mas 30D, 20D. Ele via Paulo caminhando ali na estrada, via Ananias, via Abigail, e Estevão e tantos outros. A gente fica pensando como não foi para o Chico rever na forma daqueles painéis o encontro de Jesus com Paulo, né, com Saulo de Tarso. Então, a emoção de fato é muito grande. E quando o Chico colocou o ponto final no texto, e Emmanuel disse, né, Chico, encerramos, esse espírito que o acompanhava começou a desmontar esses painéis, e nesse instante o Chico sentiu uma saudade muito grande de toda aquela ambiência que Emmanuel proporcionou para ele, dos personagens, dos lugares, das tramas. E aí, para agradecer, porque ele sentiu seu coração profundamente grato a Deus, ele vai se ajoelhar numa atitude de muita humildade, e quando ele se ajoelha, ele conta nesse programa que sentiu debaixo dos joelhos dele a areia grossa do deserto. Então, ali a gente tem a ideia de como foi essa imersão do Chico na ambiência do livro Paulo e Estevão. Então, ele ora agradecendo a Deus a oportunidade abençoada de ter sido o porta-voz de uma obra, segundo Chico, tão importante para a doutrina espírita. E aí, pessoal, quem não leu a obra, eu vou pedir desculpas, porque a gente vai contar o final. É o final que nos interessa. Então, a gente vai dar um spoiler, né? Para usar uma palavra aí da meninada, da moçada, um spoiler. A gente vai antecipar o final do texto. Mas quem já leu Paulo e Estevão, penso que vai concordar que saber o final dessa obra não atrapalha em nada a beleza de ensinamento que Emmanuel traz para nós. E aí a gente vai encontrar Paulo no momento em que ele já havia sido preso, no dia anterior, e aguardava numa cova. Emmanuel vai chamar de cova. Aguardava numa cova, que era uma cela, porque era um lugar sombrio, úmido, escuro, muito frio. E Paulo foi colocado isoladamente ali naquela cela, separado dos seus amigos cristãos, que
estavam num outro lugar porque serviriam de atração para a reinauguração dos circos romanos. Então, eles seriam lançados às feras. E Paulo ficou quieto ali, naquela cova, naquela cela úmida, pensando o quanto ele gostaria de estar com os seus companheiros. O quanto ele gostaria de oferecer como testemunho final o corpo às feras naquele sacrifício último. Mas Paulo, ele tinha cidadania romana. E por conta disso, ele adquirira o direito de uma morte, porque ele aguardava realmente, né, a sentença de morte. Ele adquirira o direito a uma morte rápida e menos dolorosa. Então, ele seria decapitado. E a gente vai perceber, ao longo da narrativa de Emmanuel, e aí a gente vai vendo as minúcias, eu vou chamar de pérolas de ensinamento, que o benfeitor vai espalhando durante toda a narrativa, nos detalhes, a gente vai perceber que durante toda a trajetória de Paulo, ele vai tomar por hábito, sempre que estava vivendo uma situação extremamente desafiadora, de repassar os seus passos anteriores até a chegada naquele instante. Então, ele começa a rememorar. Ainda como Saulo, tudo aquilo que ele fizera, todos os sonhos que ele tivera, se recorda da noiva Abigail, se recorda da figura do primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, o irmão de Abigail, e que ele, Paulo, né, havia condenado à morte por apedrejamento. Vai se lembrar do encontro, obviamente inesquecível, às portas de Damasco, e de todas as cartas que escreveram. Então, ele vai passar em revista todas as suas ações, tentando conciliar o sono. Ele não conseguia conciliar esse sono facilmente, e aí eu acho interessante, porque Emmanuel também vai dizer, ele não conseguia conciliar esse sono porque ele guardava uma espécie de ansiedade. Vou repetir. Enquanto ele estava ali, rememorando a sua trajetória, fazendo as suas orações e tentando dormir, ele não conseguia conciliar esse sono porque guardava uma espécie de ansiedade, que a gente vai entender daqui a pouco, porque a gente pensa, puxa, Paulo, né, um espírito tão combativo, por que ele guardava essa espécie de ansiedade? E ali, então, ele vai passando o tempo, já havia perdido a noção das horas, até que, num determinado instante, ele sente que a porta da cela se abre. E era um soldado que vinha buscá-lo. Paulo já estava aí sexagenário, né? 68 anos. E é bom que a gente entenda, pessoal, que 68 anos à época de Paulo não são os 68 anos de hoje, do século 21. E é preciso que a gente se recorde também da vida difícil que Paulo teve, das noites em que ele dormia em lugares sem conforto algum, tomava chuva, havia sido açoitado, apedrejado, né? Então, todo esse contexto tornou o corpo físico de Paulo muito frágil. Então, quando essa porta é aberta e um soldado vem buscá-lo, Paulo é retirado da cela e se depara com uma pequena caravana de soldados fortemente armados, palavra de Emmanuel lá em Paulo Estevão, fortemente armados. E nesse momento eu fiquei cá pensando, né? Por que soldados, 6, fortemente armados, se Paulo, fragilizado do jeito que ele estava, fisicamente não poderia fazer nada com aqueles soldados, não poderia tentar uma fuga, nada. Mas a questão aí era outra, não era de ordem material. A questão aí era a autoridade moral de Paulo, porque aqueles soldados estavam se sentindo constrangidos diante daquela figura tão serena. E com muita humildade, Paulo estende os braços, são amarrados os punhos, e nesse momento passa por ali
um outro soldado, visivelmente embriagado, e escarra no rosto de Paulo. Paulo se limita a levar a mão à face e limpar aquilo que havia sido lançado no rosto, e nesse instante ele se lembra das tantas vezes em que ele, como Saulo, ofendera, agredira verbalmente os cristãos que não reagiam aos seus ataques. Naquele momento, para ele, houve um entendimento perfeito. Fechou o ciclo desse entendimento das razões que faziam com que os cristãos não revidassem. Naquela ocasião, ele não entendia. Por quê? Por que o cristão não devolvia na mesma moeda a injúria, a agressão que Paulo havia lançado contra eles? Mas naquele instante ele entendeu. E aí, sem esboçar, diz Emmanuel, nenhum gesto que mostrasse que ele estava com orgulho próprio ferido, Paulo caminha de semblante calmo, tranquilo, em direção a um carro, uma carruagem que aguardava por ele. E quando ele entra nesta carruagem, ele percebe, para a gente ter uma ideia, viu, gente? Porque é o que eu digo, né? Quando Emmanuel coloca um detalhe, não é o detalhe pelo detalhe, não, mas é a história que está por trás desse detalhe. Ele vai dizer que antes de entrar na carruagem, Paulo lança um olhar para o céu e percebe que já amanhecia e que os primeiros raios de sol dourado tocavam as folhas da árvore e que o dia prometia ser um dia lindo. Quando a gente ouve essa descrição, a gente pensa que é uma descrição simplesmente de cenário. Mas, na verdade, essa descrição feita por Emmanuel vem reforçar o estado íntimo de serenidade de Paulo, né? De confiança que Paulo carregava naquele momento. E aí aquele carro sai em desabalada carreira rumo aos cemitérios da Via Ápia. E quando chegam ao local destinado à sentença, Paulo é imediatamente retirado desse veículo, e aí ele, olhando para o comandante daquela caravana, que queria encerrar aquele expediente logo, aquele comandante fita Paulo com muita firmeza e vai ler a sentença para Paulo de Tarso. E a sentença é a seguinte, vai ler o comandante, né? O prefeito dos pretorianos. E eu fico imaginando a gente ouvindo essa sentença ali, gente. Eu sei que é difícil, mas se nós estivéssemos no lugar de Paulo, né? Como é que a gente receberia essa sentença? Então, a sentença dada é: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, Paulo de Tarso, que estáis vivendo os últimos minutos, ou seja, os seus amigos cristãos que haviam sido presos junto de Paulo já enfrentaram o testemunho no dia anterior, porque foram lançados ao circo romano. E, pela ordem, no dia imediato, logo cedo, seria a vez de Paulo ser sacrificado. E aí, calmo, né? Com o semblante muito sereno, os olhos brilhantes, Paulo vai dizer para aquele comandante assim, noutras palavras, viu, pessoal? Eu estou resumindo aqui e tirando um pouco da beleza, um pouco não, né? Matando a poesia da beleza da resposta de Paulo. Mas ele vai dizer que estava ciente daquela tarefa criminosa que cabia àquele comandante desempenhar. Mas Paulo vai elevar essa resposta a um nível muito profundo, que naquele instante o comandante não vai alcançar, não vai compreender, mas a semente já estava ali sendo lançada, né? Paulo vai dizer que os discípulos do Cristo não temem a morte do corpo físico, porque o que é aniquilado é a matéria. O que é aniquilado é a matéria. O espírito não, a alma não. E aí ele arremata dizendo, né? Não julgues que a vossa espada
possa eliminar-me a vida. De vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que eu vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna com o meu Senhor Jesus Cristo. O mesmo que tomará contas de vós, de Nero e de Tigelino. Então aí, né, a gente sabe que Tigelino, ele tinha é o prefeito lá dos pretorianos, né? Ele era um homem extremamente cruel e tinha uma ascendência muito forte sobre a figura de Nero, que a gente sabe o quão excêntrico Nero era. Então, o que Paulo está dizendo é: eu vou me encontrar com Jesus após a morte do corpo físico, mas vós, né? Vós ireis se encontrar com Nero e Tigelino. Então, o homem, aquele soldado, aquele comandante, quando ouve essa fala de Paulo e toda aquela caravana, eles ficam se perguntando intimamente: que homem é esse que diante da morte se mantém sereno? E aí, então, o comandante determina que Paulo conte 20 passos adiante para se colocar no lugar da sentença. E aí vem uma informação que a gente acha que é muito especial, porque das muitas que Emmanuel coloca nesse texto, essa, mais uma vez, vai aproximar Paulo de Tarso de nós. Então, Paulo começa a contar os 20 passos. Os soldados que olhavam a figura de Paulo do lado de fora guardavam aquela ideia de um homem calmo, sereno, que contando os passos para a morte seguia com confiança. Mas Emmanuel vai permitir que nós, leitores, tenhamos uma outra visão de Paulo, porque Emmanuel vai nos jogar na intimidade desse apóstolo. E aí vai dizer o benfeitor espiritual para nós que enquanto Paulo contava os 20 passos, intimamente ele ia recomendando-se a Jesus, né, fazendo as suas orações, e aí vem uma informação que para nós ela é muito cara mesmo. Enquanto ele fazia suas orações, ele pedia a Jesus forças para não titubear naquele testemunho derradeiro. Por que essa informação ela chama a nossa atenção? Porque quando Paulo pede forças para enfrentar aquele desafio final, é porque ele sabe que, embora ele confie em Jesus, ele não duvide da questão da vida futura, mas ele vai ter de vivenciar ali a dor física, né? Conforme todos nós sabemos, ele será decapitado. Então, ele vai viver aquelas sensações do corpo físico. E aí, muitas pessoas pensam, puxa, mas Paulo, né? Vão jogar ali a espiritualidade, vai jogar uma anestesia e ele não vai sentir nada. Não é assim, gente. Porque senão seria uma representação, né? Seria um simulacro. E Paulo estava encerrando a sua jornada aqui na Terra. Então, ele se coloca no lugar da sentença, após contar os 20 passos, põe as mãos espalmadas sobre as pernas, abaixa a cabeça e aguarda. E nesse instante, o homem responsável por dar execução à sentença vai se referir a Paulo de Tarso com um comentário que é o seguinte: lastimo, Paulo de Tarso, ter sido eu o escolhido para executar essa sentença. Lastimo muito por vós. E Paulo, nesse instante, dirige o olhar tranquilo para aquele companheiro que ele vê como irmão e vai responder assim: não sou digno de lástima. Tende antes, e Paulo fala isso com muita humildade, compaixão de vós mesmo, porque eu morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida material e transitória. Chorai por vós, porque eu vou me encontrar com Jesus.
ao passo que, terminada a sua tarefa de sangue, tereis de voltar à convivência dos mandantes desses crimes e desse crime e de tantos outros crimes tenebrosos. Então, mais uma vez, juntando, né, aquela primeira resposta que Paulo oferece ao soldado, a essa, nós percebemos que o apóstolo dos gentios estava conversando com o soldado sobre a vida futura, colocando para ele a diferença que há da perspectiva com que se analisa a vida. Se a gente tem a ideia da vida futura, a ideia clara, a ideia precisa, a ideia exata da vida futura, uma fé inabalável vai produzir em nós, como produziu lá em Paulo, uma profunda transformação moral. E quem fala isso para nós é Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando, numa página muito bonita, chamada Ponto de Vista, Kardec vai colocar essas duas perspectivas de se olhar aquilo que a gente vive aqui, né? É a questão de eu ter uma ideia clara e precisa com relação à vida futura, para construir essa fé inabalável que produzirá uma profunda transformação moral, ou ter dúvidas com relação à vida futura, e aí, por conta dessas dúvidas, diz Kardec, né? A perda do menor dos meus bens, uma crítica mal colocada, qualquer situação que venha de encontro com aquilo que eu gostaria que acontecesse, é o suficiente, diz o nosso codificador, para nos arrojar, nos lançar a um mundo de reclamações, a um mundo de mágoas, a um mundo em que tudo vai ficar nublado, parecer nublado, escuro e sem saída. Então, quando Paulo diz isso para o soldado, ele ergue a espada. E Paulo nota que a espada tremia nas mãos do algoz. Então, de maneira muito firme, Paulo diz assim: cumpra a tua tarefa até o fim. E nas entrelinhas a gente lê: porque eu já cumpri a minha. E aí, então, a cabeça, né, é cortada, e aí o corpo de Paulo tomba no chão, o sangue jorra aos borbotões, e aquela caravana parte sem olhar para trás, querendo se afastar daquele quadro trágico e aterrador. Nesse instante, Paulo, com todas aquelas percepções físicas, sentindo as dores da decapitação, ele vai também perceber que mãos carinhosas o envolviam. Muito confuso, ele imagina se tratar de um grupo de cristãos que acompanharam aquela caravana sinistra furtivamente e que esperou a debandada dos soldados para retirar Paulo daquele ambiente e conceder a ele uma morte digna, mais tranquila. Mas, na verdade, já eram os amigos espirituais. E, curiosamente, todos nós sabemos que quando Paulo se encontrou com Jesus, ele perdeu temporariamente a visão. Quando Paulo retorna à pátria espiritual, ele também retorna sem a visão. Ele não enxergava. Então, ele sente que ele é levado para aquilo que lhe parecer a sombra de uma árvore e fica ali tentando entender o que estava acontecendo, quando de repente ele ouve passos que vinham em sua direção. E ele tenta apurar os ouvidos, e aí ele vai dizer assim às cegas: quem vem lá? E aí nesse instante ele ouve uma voz que é muito cara ao seu coração. Ele ouve uma voz que lhe diz assim: irmão Paulo. Quando ele escuta irmão Paulo, ele reconhece a voz de Ananias, aquele mesmo Ananias que Jesus recomendou Paulo procurasse quando entrasse em Damasco, porque Ananias lhe restituiria a visão do corpo físico, pois era agora Ananias que vinha receber Paulo no seu retorno à pátria espiritual. E Paulo vai, né, tocando o ar, seguindo aquela voz,
até abraçar, enlaçar Ananias pela cintura. E aí Ananias, afagando os cabelos de Paulo, diz assim: sim, Paulo, sou eu. Noutra ocasião, Jesus determinou que eu lhe restituísse a visão do corpo físico. E hoje, ele me concede a ventura, a felicidade de te receber de volta à pátria espiritual. Vê novamente Paulo em nome de Jesus. E Paulo recupera a visão, e nesse instante ele vai sentir um toque nos ombros. Quando ele se volta, reconhece a figura do antigo e querido mestre Gamaliel. Quem leu o texto vai se lembrar da figura de Gamaliel. Quem não leu vai descobrir a importância desse mestre na vida de Paulo. E aí Paulo então se ampara em Ananias e em Gamaliel, e nesse instante ele ouve um coro de vozes dulcíssimas, cantando e envolvendo com a vibração a figura daquele apóstolo. Ele se emociona profundamente quando reconhece que aquele coro, na verdade, era o grupo de cristãos, dos seus amigos cristãos, que haviam desencarnado no dia anterior e pediram autorização à espiritualidade maior para aguardar a passagem de Paulo, porque queriam recebê-lo também, abraçar aquele amigo querido em agradecimento a todo o trabalho que ele fez de divulgação da Boa Nova. Nesse instante, Paulo faz uma oração e Emmanuel vai dizer que o céu se rasga e 3 vultos luminosos seguem em direção à figura de Paulo de Tarso. Palavras de Emmanuel, pessoal. Do lado direito, a figura de Estevão, que assessorou Paulo em toda a sua trajetória de divulgação do Evangelho, né? Assessorou Paulo do mundo espiritual, trabalhou de perto com o apóstolo ali. E aí, então, do lado direito, a figura de Estevão. Do lado esquerdo, diz Emmanuel, do lado do coração, a figura de Abigail, a sua noiva espiritual. E quando Paulo reconhece a figura daqueles 2 jovens, ele sente um desejo muito grande de abraçá-los. E aí, nesse instante, ele reconhece que a figura do meio era a figura de Jesus. E quando Paulo se vê na condição de discípulo diante do mestre, ele se emociona profundamente. E Jesus, nesse instante, abre os braços e diz assim: vem, Paulo, vem para os meus braços, vem ser feliz. E a caravana parte rumo às esferas superiores. Para a gente ir encerrando aqui, pessoal, eu não tenho condições de fazer isso, mas se eu tivesse condições de fazer um filme desta obra, Paulo e Estevão, eu tenho até a frase que eu utilizaria para encerrar o filme. Seria a última cena do filme com essa frase. Porque não tem filme que vem, né, com uma frase bonita no final, de reflexão. E a frase que eu colocaria, na verdade, não é minha. É uma frase do próprio Paulo, que resume toda a trajetória dele. É uma fala que está registrada na última carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. Então, é a 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, quando o apóstolo dos gentios vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu vou repetir. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É a sensação da missão cumprida. E é muito interessante que quando Paulo diz combati o bom combate, Emmanuel vai buscar essa fala desse apóstolo querido
e vai deixar claro para nós que se Paulo disse que combateu o bom combate, é porque existe o bom combate e existe o combate. Emmanuel não fala em mau combate. Ele fala que existe o combate e o bom combate. E esse benfeitor, para a gente ir fechando aqui, ele vai caracterizar, né? O que é o bom combate e o que é apenas o combate. Ele vai dizer que nós estamos simplesmente no combate quando nós visamos aos inimigos externos. Quer dizer, quando a gente procura fora de nós aquilo que na verdade está dentro de nós. Quando a gente responsabiliza o outro, deposita na conta do outro aquilo que na verdade parte de nós. Porque a causa, ela está em nós, né? Do que nos acontece. Então, esse é o combate. Quando a gente deposita, então, na conta do outro aquilo que, na verdade, é da nossa conta. Esse é o combate apenas. E o bom combate, diz Emmanuel, é quando nós nos dispusermos, estaremos nesse bom combate, quando nós nos dispusermos a lutar contra nós próprios, atestando em nós, né, todas as potencialidades que a gente tem para fazer esse movimento de transformação. E aí, que a gente possa, então, né, nesse espírito de Paulo, do bom combate, procurar em nós aquilo que nós precisamos para vencer os nossos desafios. A gente encerra com essa trajetória bonita de Paulo, destacando aqui, e claro que cada um de nós destacaria, né, um trecho, 2 ou mais, acontecidos com Paulo, nessa obra Paulo e Estevão. Acho que é indiscutível, né, que o encontro de Paulo com Jesus, esse é singular, né, é o mais lindo de todos, mas existe um que mexe muito comigo nessa obra Paulo e Estevão, que eu queria compartilhar com vocês para a gente encerrar. É o momento em que Paulo, depois de ter ficado 3 anos no deserto, ele segue para Jerusalém, não é bem recebido entre os cristãos, ele tenta conversar com Simão Pedro atende Paulo, mas é melhor que, vou repetir, não sei se caiu a conexão aqui, se vocês perderam, mas então Paulo procura Simão Pedro e Simão Pedro vai atendê-lo e dizer: Paulo, não é conveniente que você permaneça aqui em Jerusalém. É momento de prudência, Paulo. Então, Paulo não é aceito pelos cristãos. Simão Pedro diz que ele deve sair de Jerusalém. Ele não é aceito pelos amigos de infância. Então, ele estava naquele entrelugar. Ele não tinha a sensação de pertencimento mais. E aí, o que ele faz? Quando as coisas todas apertam, gente, geralmente, na maior parte das vezes, o lugar que a gente busca de volta é a casa da gente, é a família da gente. Então, Paulo vai procurar a família em Tarso. E quando ele chega lá, ele vai descobrir que a mãe, a sua mãezinha, havia morrido de desgosto. Os irmãos, envergonhados daquela conversão de Paulo, mudaram de cidade, só permanecia ali o pai. E o pai recebera Paulo friamente, ignorando a sua condição de filho. E aí Paulo sai da casa paterna profundamente arrasado. Profundamente arrasado. Então Emmanuel vai dizer que ele vai caminhando, já era quase noite, caminhando para os limites da cidade de Tarso, extrapola esses limites e vai buscar um lugar, algumas cavernas abandonadas, onde existiam algumas pedras. Ele vai retirar a túnica, enrolar a túnica à guisa de um travesseiro, colocar entre as pedras, deitar a cabeça ali e chora, diz Emmanuel. Chora profundamente, chora de soluçar. E começa a lembrar todas as suas desventuras, desde o encontro com Jesus.
Eu contei, pessoal, quantas lembranças difíceis Paulo trouxe à tona. 14 recordações difíceis ele foi lembrando, né? E aí a gente também é assim. Eu me lembro de uma música do Djavan, em que o Djavan diz assim: num dia triste, toda fragilidade incide. Então, Paulo estava vivendo um dia triste. E naquela tristeza, tanto Paulo como nós, né? A gente fica fragilizado. E é comum que a gente busque coisas que aconteceram há um tempo, há mais tempo, há menos tempo, para intensificar aquela tristeza em nós. E se a gente não conseguir, a gente ainda coloca uma música triste, que é para a gente ficar mais triste ainda. Então, Paulo estava nesse estado de ânimo, buscando só as desventuras e chorando. E de tanto chorar, ele adormece e é arrebatado. Em êxtase, ele vai encontrar a figura de Estevão e de Abigail. Olha, gente, vale muito a pena a gente ler o diálogo que Paulo estabelece com Estevão, porque nos interessa muito esse diálogo. Paulo vai conversar com Estevão das dores que ele carregava e Estevão vai dar uma aula a Paulo a respeito de culpa, do quanto a culpa paralisa, porque era o estado em que Paulo se encontrava. Ele se sentia profundamente culpado. E é Estevão quem vai didática e amorosamente conversar com Paulo a respeito da importância de cuidar da culpa. Mas o que nos interessa aqui é a conversa entre Paulo e Abigail. A gente vai acelerar porque Paulo entabula um diálogo com a sua noiva espiritual, falando de uma série de dores que ele guardava até então. E nessa conversa, num dado ponto, ele sente que Abigail já estava se preparando para despedir. Ela já havia desencarnado, né? Retornar para as esferas superiores. E aí Paulo vai aproveitar aqueles instantes finais e vai colocar para Abigail 4 questões que a gente precisa, né, reler, meditar, pensar calmamente sobre elas com mais tempo. Veja se as perguntas que Paulo endereça a Abigail não nos interessam também, sobretudo as respostas, né? Porque depois de ele narrar todas as suas desventuras, ouvir de Abigail muitos aconselhamentos, ele vai dizer assim para Abigail, né? Em outras palavras, né? Depois que nós conversamos tanto, falamos de Jesus, eu gostaria de saber como é que eu vou entender, como que eu vou perceber, né? Quais são os desígnios de Jesus para comigo? Quer dizer, em outras palavras, né? Como é que eu vou entender o que Jesus espera de mim, Abigail? Como que eu vou entender o que Jesus quer que eu faça? E aí Abigail vai responder com uma palavra só: ama. E Paulo fica pensando na profundidade dessa única palavra, quer dizer, para entender os desígnios de Jesus, para entender o que Jesus quer de nós, Abigail diz a Paulo que ele precisa amar. Mas é um amar que não é só, eu falo só, né? Mas a gente entende, o amor ao próximo. Mas naquele instante, o que Abigail propunha para Paulo era o amor a si mesmo, reforçando a conversa de Estevão sobre culpa. Paulo precisava aprender a amar ele mesmo, como nós precisamos aprender. Porque a gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente sabe como que é bom, né? Como que é importante. E aí, então, Paulo pensa na profundidade, na complexidade dessa resposta e vai colocar uma segunda pergunta. E vai dizer assim, Abigail, mas como é que eu posso alcançar tão elevada situação de amor, né? Amar a mim, amar ao próximo, amar o inimigo, são instâncias muito difíceis. Como que eu vou alcançar isso? E aí ela responde, trabalha.
Então, vão guardando as respostas de Abigail, né, que são muito conhecidas. Então, ela diz para ele, ama, trabalha, mas não é só o trabalho externo, o trabalho de ajuda ao outro, mas é o trabalho de conhecimento interior. É o trabalho de voltar-se para dentro. É o trabalho da reforma, da transformação, né? Tem gente que não gosta da palavra reforma, da transformação interior. E aí Paulo começa a somar, né? Ele vai contando lá nos dedinhos. Ama, trabalha, puxa. São duas tarefas extremamente difíceis. Como é que eu vou desenvolvê-las sem me deixar levar pelo desânimo destruidor? Porque vai acontecer de repente, eu desanimar. Como é que eu vou combater esse desânimo destruidor? E Abigail sopra para Paulo assim, espera, quer dizer, aprende a esperar. Aprender a esperar é aprender a confiar, gente. Porque quem não espera, se desespera. E aí Abigail já mais distante, Paulo joga a última pergunta. Ele vai contando novamente, né? Ama, trabalha e espera. Tudo bem, Abigail. Ama, trabalha e espera. Mas eu vou ter que desenvolver essas 3 frentes convivendo. E conviver é muito difícil. Como é que eu vou desenvolver essas 3 frentes também convivendo com a indiferença dos homens? E aí Abigail arremata dizendo para aquele apóstolo querido, né? Perdoa. Aprende a perdoar. Ama, trabalha, espera, perdoa. Essa foi a estrada de Damasco de Paulo. Foi o roteiro que Abigail sugeriu Paulo seguisse. E essa pode ser a nossa estrada de Damasco. Então, que a gente possa buscar no exemplo de Paulo de Tarso, esse exemplo de empenho, de dedicação e de trabalho com muita fortaleza e sempre no bom combate de transformação íntima. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho de ter nos escutado e nos permitido compartilhar essas reflexões. Obrigada, Marcos, que a gente tenha uma noite muito abençoada. Eu que te agradeço, porque ouvir você falar de Paulo, de Tarso, realmente é maravilhoso. E para quem nunca leu o livro Paulo Estevo, não perca a oportunidade. É um livro maravilhoso e é realmente ensinamento para todos nós. Gostaria de convidar a todos nesse instante para nós fazermos uma prece final. Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante, Senhor, finalizando o nosso estudo da noite, pedir a sua bênção, que abençoe a todos os corações, todas as pessoas, Senhor Jesus, que estão sofrendo, passando por dificuldades, que sua luz possa chegar a todos, pois sabemos perfeitamente, Mestre, que ninguém se encontra desamparado neste mundo. Que o seu amor possa se estender aos lares que se encontram em aflição, em dor, por nossos irmãos que estão sofrendo nos hospitais, por aqueles que estão perdendo parentes, amigos, que possa sempre, Senhor, a sua mão amiga abençoar e envolver a todos. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Boa noite para todos. Até a próxima sexta-feira.